Eu queria já começar essa ministração fazendo a indicação da leitura desse livro. Você sabe que esse livro está no combo da vez? Você que é um membro aqui da nossa igreja, com certeza já adquiriu o seu combo da vez, não é verdade? Você precisa ler esse livro é maravilhoso. Ele se chama Uma Mente Moderada e Disciplinada, de Nancy Dufresne, e está lá no combo da vez no nosso Verbo Shop, tá bem? E vamos começar direto ao ponto aqui essa manhã. Vocês vão me acompanhando aqui, certo? Eu preciso das respostas de vocês. Você sabia que o diabo é o pai da mentira? E você sabia que desde quando foi descoberto, revelado que ele era o pai da mentira, ele continua nesse mesmo ramo até hoje? E eu não sei se você sabe, quando uma pessoa fica muitos anos no mesmo ramo, ela fica boa naquilo. Se torna um especialista. É por isso que o diabo é um bom mentiroso. Ele é um estrategista. Ele é paciente, persistente, perseverante. Você já sabia disso, na verdade? Estou só trazendo a sua memória aqui. E acontece que, como ele viu que ele é muito bom nisso, ele tem sempre as mesmas estratégias. Ele continua repetindo várias e várias vezes as mesmas estratégias, as mesmas mentiras, a mesma forma de lidar e de tentar atrapalhar as mentes das pessoas. Ele quer que você acredite. Então ele arranja formas de te mostrar as mentiras dele de formas variadas, até que você acolha como uma verdade. Pum! Uma semente caiu, uma semente foi plantada. Ele quer principalmente atacar o seu conceito sobre a sua própria identidade. Ele descobriu que um cristão que tem problema em assimilar alguns pontos da sua identidade em Cristo, ele se torna um cristão paralisado. Ele descobriu que um cristão que tem deficiência em entender a sua identidade em Cristo não se torna um problema para o que ele está fazendo na terra. Então ele descobriu que está tudo bem você ser crente, desde que você não haja à altura disso. E é por isso que ele está tentando há muitos anos usar a mesma mentira contra você. E por algum motivo você não percebeu que isso era a voz dele falando e deixou cair no seu coração. Mas sabe de uma coisa? Essa é uma manhã dele ser desmascarado de uma vez por todas na sua vida. Afinal de contas, repetir uma mentira várias e várias vezes nunca vai a transformar numa verdade. Então essa é uma manhã que eu estou aqui para desacortinar os olhos do seu coração através do Espírito do Senhor. Você está pronto para essa jornada? Aleluia. O tema da vez, mentalidade no alto. Que tema precioso. Tratar sobre os nossos pensamentos. Porque como eu disse, você já é cristão, seu espírito já está resgatado. Mas a sua alma está ali, precisando constantemente. E é por isso que o campo de batalha do diabo é na mente. Porque ele sabe que é ali que está rolando um processo ainda. Então, se ele atrapalhar esse processo, ele atrapalha o resto. Mas você, como um ser espiritual, já entendeu que o seu campo de batalha espiritual já foi resolvido. Então, é esse campo que domina sobre todos os outros. Amém? Eu vou abrir com vocês algo bem pessoal, bem íntimo. Que talvez num púlpito seja a primeira vez que eu vou falar alguns detalhes sobre isso, mas eu vou ser bem sucinta, porque não é o meu testemunho que vai libertar você. Mas sabe de uma coisa? Eu vivi por muitos anos uma prisão mental. Muitos anos. Eu tinha um sentimento de rejeição
e de inferioridade muito profundos, que eu nem imaginava que eram sentimentos. Eu imaginava que eu tinha essa identidade. Eu era rejeitada, eu era inferior. Não era um pensamento, era quem eu era. Meus pais se divorciaram, eu tinha 2 anos, então eu cresci sem uma figura paterna. É claro, você sabe, queridos, existem circunstâncias que elas vão contribuindo. Hoje em dia já se sabe que a figura paterna tem um papel importante na autoafirmação da menina e tudo mais. Mas eu não estou aqui não para culpar as minhas circunstâncias, culpar o passado, culpar pessoas. Porque circunstâncias acontecem para todo mundo. E a Bíblia não diz que nós vamos resolver os nossos problemas de identidade ou circunstâncias resolvendo circunstâncias, mas resolvendo a nós mesmos. Então, já começa aqui, para de procurar o porquê que eu estou assim, por que eu sou assim, por que eu penso assim. Vamos começar entendendo de uma vez por todas. Começa agora a parar de procurar situações, circunstâncias culpadas sobre isso. Como eu disse, essa foi uma das. Mas eu fui crescendo, sempre achando que pessoas importantes em algum momento iam embora e iam me deixar. Eu cresci, e você sabe que quando você abre o pensamento para uma coisinha, aquilo vai crescendo, e quando o diabo vê que ele conseguiu uma sementinha, ele fala, opa, com essa sementinha encaixa outra, tipo um quebra-cabeça. E você não percebe que ele está montando um jogo na sua cabeça, por quê? Porque a peça se encaixou. É verdade. Eu sou rejeitada. Por quê? Porque eu sou inferior, porque eu sou muito feia. As pessoas não gostam de mim. Então eu não permitia que as pessoas entrassem muito na minha vida. Eu era legal com todo mundo, gostava de todo mundo, mas epa, não entra muito não, porque senão quando você for embora, eu sei que eu vou sofrer. E eu sei que você vai embora, afinal de contas, todo mundo um dia vai me rejeitar. Eu sou a rejeitada. Não estou contando isso aqui para você ter pena de mim, não. Mas talvez você vai se identificar de alguma forma com isso. Ou conhecer pessoas que se identifiquem com isso. Sabe aquela pessoa que às vezes você acha... essa pessoa quer toda hora um elogio, quer um confete. Talvez ela esteja numa prisão tão profunda. Tudo que ela precisa é a luz da palavra para mostrar. E continuando... Então eu sempre me via não amada, não digna, não aceita. Eu deixei alguns pensamentos irem se costurando na minha mente ao ponto de que eu acreditava que aquela era a minha identidade. Eu sempre esperava um feedback negativo das pessoas. Eu fazia alguma coisa muito boa, eu já esperava as pessoas falarem, foi legal, mas aqui, você tem que melhorar. Eu já esperava. Eu estava sempre pronta para esperar que alguém não ia gostar de alguma coisa que eu fiz. Gente, que prisão! Sempre esperando a aceitação das pessoas. Um sentimento de comiseração. E esse sentimento me fazia perder ousadia, me fazia perder alegria. Me fazia não ter forças para agir, muitas vezes, no ímpeto do Espírito, coisas que Deus requeria de mim, porque eu pensava que as pessoas não me aceitariam a mensagem por causa da mensageira. E sabe o que é o mais curioso de tudo isso? Eu me escondia na espiritualidade. Eu sou cristã desde pequena. Olha que curioso. Cristã desde pequena. Aprendi a palavra, tinha um relacionamento maravilhoso com o Senhor. Eu sabia que por Deus eu era amada. E porque eu sabia que por Deus era amada, apesar de não ser amada pelas pessoas, achar, que não era amada pelas pessoas, me doía, eu me escondia mas está tudo bem, Deus me ama. Olha que interessante, o diabo me permitia enxergar uma parte da verdade, ou eu me permitia acreditar, mas uma parte estava distorcida e eu achava que estava tudo bem. Afinal de contas, para Deus tanto faz se as pessoas me amam ou não. Acontece que essa mentira me prendia para fluir na intrepidez e na velocidade que Deus esperava que eu fluísse no chamado. Então, é possível uma pessoa ser cheia da palavra, ser cheia do Espírito, mas ainda assim está carregando pensamentos que paralisam e você não entende o que está acontecendo.
É possível você ter feito rema, você ser devoto. E às vezes você fala para mim, fala assim, Raquel, eu não sei o que acontece. Eu sei dos planos de Deus, eu sei dos propósitos de Deus, mas eu não consigo fluir, eu não consigo avançar. Quais são as mentiras que o diabo estabeleceu na sua mente? Quais são as limitações que ele fez você acreditar que eram suas? Como ele está agindo de uma forma tão sutil e sorrateira que você nunca percebeu que era ele trabalhando? Eu tenho alguns exemplos aqui que eu anotei. Coisa simples. A pessoa esbarra, derruba. Eita! Dá nada não, gente. É porque você sabe, né? Eu sou desastrada. Eu sou desastrada. Não conseguiu concluir alguma tarefa, não conseguiu concluir um projeto. Ah, mas tudo bem, é porque eu já sei, eu nunca consigo terminar aquilo que eu começo. Não, sabe o que é? Na minha família, todo mundo teve essa doença. É normal que eu também tenha. Ah, sabe o que é? Eu tenho pavio curto. É meu isso aí, é meu. Desde pequena minha mãe fala que eu era pequena, já batia o pezinho. Ah, eu vivo bem nessa condição. Eu acredito na prosperidade da Bíblia, mas eu sei que existe um limite, porque na minha família ninguém prospera. A nossa família é uma família mais humilde. Pensamentos como, se acontece com todo mundo, por que não vai acontecer comigo? Como, por exemplo, essa história da doença. Às vezes é uma doença hereditária, né? Minha avó teve, minha mãe teve, é óbvio que eu também vou ter. E você é um crente que acredita na cura, mas por algum motivo o diabo te fez pensar assim, e por acaso você é melhor do que sua avó e sua mãe? Sua avó e sua mãe não eram crente não e tiveram, por que será que só com você não aconteceria? Isso é uma mentira e ponto final. Se a palavra diz que ele já levou sobre si, ele já levou sobre si. E não é porque alguém que mesmo crente teve que você precisa ter. Porque é uma questão de posição e decisão pessoal. É uma questão de entender que esse pensamento não está em linha com a palavra. Porque o que está em linha com a palavra diz que eis que se fez novo todas as coisas. De que agora você é uma nova criatura. De que agora a sua identidade, seu DNA, sua hereditariedade vem do céu. E eu nunca ouvi dizer que no céu tem câncer. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Você realmente não é mais importante do que alguém que já vivenciou isso. Realmente, talvez você não seja mais importante do que alguém que está prosperando, do que alguém que não está prosperando na sua família. Não é uma questão de ser mais importante, é uma questão de acatar com mansidão a palavra que já foi implantada no seu coração. E sabe, eu entendo hoje que as pessoas podem me rejeitar. As pessoas podem rejeitar minha pregação, meu estilo. As pessoas podem me rejeitar. Isso não me torna uma rejeitada. Você pode de vez em quando topar seu dedinho numa quina. Isso não te torna um desastrado por natureza, por identidade. Essa é a diferença. Não permitir que as circunstâncias continuem fazendo você acreditar nesse cenário que o diabo criou. Quando ele percebe que uma coisinha que ele lançou, você engoliu como se fosse seu, ele vai mandando outras da mesma espécie. E você nem percebe os filhotinhos.
Na página 13 desse livro, a irmã Nancy fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim: a sua mente não permanece renovada mais do que os seus cabelos permanecem penteados. Ou seja, renovar a mente é igual pentear o cabelo, é igual escovar o dente, tem que ser todo dia. A gente escuta tanto, eu sou uma pessoa que ouvia tanto sobre renovação da mente, mas eu não entendia que tinha que ser constantemente combatendo pensamentos, inclusive que eu achava que eram meus. Eu queria pedir para colocar a primeira imagem, por favor. Eu gosto desse tipo de imagem porque a primeira coisa que acontece é as mulheres terem um arrepio. Imagina o cheiro dessa pia. O que precisa para ser usado está aqui. Tem prato, tem copo, tem faca, tem xícara. A cozinha está ali. Os objetos que você precisa estão ali. Mas a sujeira comprometeu o uso. Ou será que você tem coragem de pegar um pratinho desse assim empilhado e já botar sua comida quentinha dentro e comer sem lavar? Você botaria um café naquela xícarazinha ali, do jeito que ela está ali, para tomar o seu cafezinho da manhã? Uma pia, uma casa, uma cozinha, os utensílios são úteis quando eles foram usados e lavados. Usados e lavados. Usados e lavados. A sua mente, ela é usada o dia todinho. Vrá, 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 vrá. Trabalho, escola, filhos. Família, mulher, conta para pagar. Cadê o momento da água da palavra lavando? Usei, lavou, usei, lavou, usei, lavou, usei, lavou, usei, lavou, usei, lavou. É constantemente. Porque senão fica sujo e aí começa a ficar podre, começa a juntar lodo e é o cenário perfeito para o diabo paralisar você. Você ainda é uma cozinha. Você ainda tem o que é necessário, mas você já não consegue mais usar a palavra a seu favor, porque você não se alimentou daquilo que lava constantemente. O seu espírito ainda é recriado. Você ainda pode todas as coisas naquele que te fortalece, mas você olha para dentro e você fala: cadê? Eu não posso, eu não consigo. Você precisa dos seus pensamentos todo dia. Então limpe seus pensamentos todo dia. 2 Coríntios 10, 3-5 diz o seguinte: porque embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse texto está dizendo que quando nós pensamos os pensamentos de Deus e acolhemos, somos nós que destruímos os sofismas. Não espere sentado que Deus chegue para você e fale assim: eis que te digo, você é amado. Não é assim. É quando você se enche da palavra, se enche da palavra, se enche da palavra, você é capaz de desfazer aquele sofisma. O que é um sofisma? A gente conseguiu colocar para o telão a definição de sofisma? Perfeito. Olha o que eu peguei ali no dicionário. Dicionário comum, tá? Não foi no grego, mas acredito que ali é a mesma coisa. Sofisma, argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. A argumentação que aparenta verossimilância ou vericidade, mas que comete involuntariamente incorreções lógicas, um paralogismo. E paralogismo significa algo que parece que é verdade, mas não é. O diabo cria um cenário na sua cabeça tão perfeito que você começa a acreditar que aquela caixinha é você. Você não consegue ver além daquela caixinha. Eu sou assim,
eu tenho isso, eu posso aquilo. Dentro de uma caixinha, dentro do que o diabo projetou para você acreditar. E aí você oscila, você vem na igreja, eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso. Chega em casa, eu não posso nada. Por causa do cenário. Não sei se você já esteve em algum estúdio de gravação, mas provavelmente você já viu imagens de bastidores. É tudo cenário, se você empurra, cai. Ei, empurra que cai! Empurra que cai! A limitação vai cair. Você tem o poder de destruir esse sofisma na sua cabeça pelo poder da palavra. Nesse livro a irmã Nancy fala, algumas pessoas têm vivido há tanto tempo com medo e em diferentes áreas da vida que elas nem se dão conta de que as decisões que estão tomando e as ações que estão tendo estão, na verdade, alinhadas com o medo e não com a fé. E eu quero ler uma passagem rapidamente aqui com você para basear mais um pouco aqui. Vamos lá. Mateus 13, de 1 a 9. Eu vou tentar ser bem objetiva, não ler ela toda, porque você já conhece a parábola do semeador, tá bom? Mas aí Jesus estava lá, naquele mesmo dia, saiu de casa, viu a multidão e, encurtando bem aqui a história, ele contou várias parábolas e uma delas foi: um lavrador saiu para semear. E enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram na beira do caminho, as aves comeram, outras caíram no solo rochoso, não tinha muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol, secaram porque não tinham raízes profundas. Outras entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. E outras caíram em solo fértil, produziram uma colheita a 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. E aí, lá mais para frente, a partir do versículo 18 do capítulo 13 de Mateus, Jesus começa a dizer, olha, escutem a explicação da parábola. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino, não a entendem. Então, maligno vem, arranca a semente que foi lançada no seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aquelas que ouvem a mensagem e recebem com alegria. Mas, como não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações da vida, a sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem, produzem uma colheita a 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Presta atenção comigo. O problema nunca foi a semente. Raquel, mas é isso aí, eu venho para a igreja, tenho uma vida devota. Sim, mas e a manutenção dos seus pensamentos? Você está colhendo as mentiras do diabo? Como que está o cuidado com as coisas da vida? Não, bem, a Bíblia diz assim, mas se eu não fizer isso, não vai dar certo. Quanto tempo você passa na TV? Maratonando série. Quanto tempo você passa vendo notícia e repassando corrente de WhatsApp? Quanto tempo você passa vendo Instagram da vida alheia? Que só mostra o que é bonito e mostra o quão triste, infeliz e solitária a sua vida é. Afinal de contas, você parece ser o único que não está lá em Maldivas tomando um suquinho gelado. Com que você ocupa o seu tempo livre, cristão? Coloca aquela imagem 2, por favor. Parece inofensivo. Mas cadê a árvore frondosa? Cadê os frutos? Só tem plantinha rasteira. Tantos anos cristão ouvindo a palavra, mas os passarinhos comem, os espinhos sufocam, o sol queima.
Essa é uma manhã para te encorajar. Quando você levantar dessa cadeira e for começar a sua semana, além de você tomar um café com Deus, você pegar uma bela de uma enxada, uma bela de uma pá, umas britadeiras e tomar a decisão de limpar o terreno do seu coração. O problema não está em você, meu querido. O problema não está em você e não está na semente. O problema está na manutenção que você está dando para esse terreno. Vamos levantar e vamos arrancar toco. Vamos tirar pedra. Vamos arrancar os espinhos pela raiz. Vamos florescer. Vamos frutificar. Vamos reconhecer que aquilo que você pensa que é sobre você é sobre a mentira. Não é você. Eu queria ter trazido uma pá. Só para ficar com essa imagem na sua cabeça. Eu não tinha, só tinha pá de areia, de praia. Não ia ser muito útil, porque às vezes vai ter que ser umas pá bem profunda. Tiago 1, 21 a 25 diz que nós precisamos remover a impureza, remover a maldade para que a gente aceite a palavra que foi implantada no nosso coração, porque ela tem poder para nos salvar. Agora ele diz, olha, não se limitem a ouvir, não se limite a vir aqui todo domingo, quinta, rema, eu sou professor do rema, não, tem que praticar. Pois quem ouve a palavra e não a pratica, logo se esquece. Mas aqueles que observam atentamente a lei que os libertam, persevera nela, pratica, serão felizes no que fizeram. É tempo de deixar a palavra finalmente ser livre dos espinhos, ser livre das pedras e encontrar um terreno fofinho, macio, para criar raiz profunda e florescer. O diabo quer atacar porque ele sabe que você titubeia quando você está em dúvida entre o que é, o que tem e o que pode. Isso não é novidade. E quando eu estava com esse esboço no meu coração, teve um momento que eu entrei assim no meu quarto e eu tive a impressão como se fosse mesmo o Espírito de Deus falando para mim assim, sabe, Raquel, nada disso é novidade. E eu, assim, né, sabe aquela coisa, aquele pensamento e numa comunicação com o Espírito, você tentando ficar perceptível o que Deus quer falar, e vinha aquele versículo, você não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer por não ter passado as mesmas tentações. Você não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer por não ter passado as mesmas tentações. O que tem a ver isso aí com a mensagem? E aí, como o irmão Reagan fazia, né? Quando o Espírito falava alguma coisa, ele falava, vamos lá, vamos para a Bíblia que eu quero entender onde você quer chegar, Senhor. E eu peguei a Bíblia e li esse texto, Hebreus 4,14, se vocês quiserem colocar. Vou também dar uma pincelada. E ele diz assim, visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. O nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. E sabe o que eu me lembrei? De que Jesus também foi tentado na sua identidade. E aí eu lembrei que essa história estava lá em Mateus. Então o que eu fiz? Eu peguei o livro de Mateus. E eu dei uma percorrida, capítulo por capítulo, e eu fiz um compilado, que eu vou tentar ser bem rápida e objetiva, para te mostrar que porque eu me lembrei de uma parte da tentação de Jesus, o Espírito Santo foi me conduzindo a perceber um cenário todinho que aconteceu na vida de Jesus. E por isso, mais uma vez, nós não podemos nos vitimizar como se ninguém entendesse o que nós estamos passando. Você não entende como é difícil me livrar desse pensamento que não é meu? Eu posso não entender, mas você teve um sumo sacerdote
que passou a mesma coisa que você e ele não titubeou. E nós vamos fazer um passeio rápido aqui pelo livro de Mateus. Vocês estão comigo? Então aperta o cinto. Em Mateus de 1 a 2, nós vemos a genealogia, o nascimento de Jesus. No capítulo 3, versículo 17, está acontecendo o batismo de Jesus. E o que é que o Espírito Santo fala sobre Jesus? Vamos lá, você sabe. O que o Espírito Santo falou no batismo de Jesus? Este é quem? Não precisa ter medo não, gente. Vamos falar mais alto. Este é o meu filho amado. Pronto, o Espírito Santo carimbou, de uma forma visível, audível e nítida. Esse é o meu filho amado. Do capítulo 3, nós vamos para o capítulo 4. Tentação de Jesus no deserto. Você sabe qual foi a primeira coisa que Jesus foi tentado? Sabe como que o diabo começa essa conversa com Jesus? Se tu és o filho, faz isso aqui. Ele tentou pegar a semente que Deus plantou, pegar uma sementinha contrária para ver se Jesus pegava. Será que eu não sou filho mesmo? Vamos lá. Capítulo 4, depois desse batismo, da tentação, começa o ministério. Do 5 ao 9, Jesus vai operando curas e milagres. Você sabe como Jesus agia. Eram coisas maravilhosas. Era visível o que Jesus fazia. Só podia ser o Filho de Deus fazendo. No capítulo 10, Jesus dá autoridade para os discípulos. Ele envia os discípulos. Mas no capítulo 11, João Batista, que é aquele que vinha para preparar o caminho, ou seja, desde o ventre da mãe, ele sabia quem era Jesus. Ele estava preso, desesperado, e fala assim para os seus discípulos: ei, sabe de uma coisa? Vamos lá dar uma perguntadinha se ele é ele mesmo ou se a gente tem que esperar outro? E essa pergunta chega para Jesus: Jesus, vem cá, é você mesmo? Porque João Batista está até com dúvida se você é você mesmo. E aí Jesus dá uma resposta maravilhosa: voltem lá e vejam tudo que vocês estão vendo. E nesse mesmo capítulo, onde João Batista, a pessoa que os menos esperava que fosse conflituar a sua identidade, confrontar a sua identidade, mas no versículo 25, ele tanto não se abala, quando ele vai orar, ele fala confiadamente: Pai. E nessa oração, ele fala assim: olha, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Nessa mesma oração, desse mesmo capítulo. É como se ele estivesse dizendo assim: Pai, sabe de uma coisa, pode João Batista não saber quem eu sou, mas como eu sou seu filho, eu conheço você, você é meu pai, você me conhece. E essa dúvida de incredulidade não abala a minha identidade. Capítulo 12, 13, Jesus não se abala se estão acreditando ou não, ele continua fluindo no seu ministério. No capítulo 13, verso 55, Jesus em Nazaré. E sabe o que as pessoas daquela cidade falaram? Esse aí é o filho do carpinteiro. Conheço o pai, conheço a mãe, conheço os irmãos. É só o filho do carpinteiro. E Jesus segue com curas, ensino. No capítulo 16, ele chega para os discípulos e fala assim: vem cá, quem estão dizendo que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Pergunta sobre a identidade. E é nesse capítulo, desse texto, que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz: foi o Senhor quem te revelou. Não foi carne, porque essa é a verdade espiritual a meu respeito, Pedro. No capítulo 21, os principais sacerdotes dizem: que autoridade que você faz isso? Quem te deu esse direito? Jesus sendo questionado. Ele continua. Jesus na cruz, Mateus 27, 40, ele já estava na cruz. E as pessoas olhavam e diziam: se você é filho do Deus vivo, desce daí. Queridos, do começo ao fim, a identidade, quem Jesus era, a autoridade que ele agia foi questionada, mas em nenhum momento isso o paralisou. E se o diabo fez isso do começo até o último segundo da cruz, com Jesus, que era o Filho de Deus, por que você acha que ele não vai tentar a mesma estratégia com você?
A diferença é como nós vamos resistir a isso. E nós vamos resistir com alto e sonoro. Diabo, está escrito. Circunstâncias, está escrito. Fala comigo, está escrito. É assim que você anula os sofismas. E o capítulo de Mateus termina de uma forma linda. No verso 28, do 18 ao 20, Jesus volta, se aproxima dos discípulos, agora ressurreto, e diz: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe aquela autoridade que foi questionada? Agora que eu ressuscitei, não tem mais para onde fugir. E é essa autoridade que eu entrego para vocês, para que vocês vão e deem frutos. E sabe de uma coisa? Eis que eu estou com vocês até o fim. Aquele sumo sacerdote que sabe o que você está passando, ele passou as mesmas coisas. E ele te diz: eu seguro na sua mão e eu estou com você até o fim. Eu vou com você até o fim. A palavra, o está escrito, o está escrito se encarnou, o está escrito está em você, o está escrito te guia. Eu não sei que palavra usar, eu não sei que mensagem usar, eu não sei que versículo usar, mas eu sei que a palavra está em mim e quando eu precisar, vai sair. Está escrito, está escrito, está escrito. Oh, aleluia. Ah, querido, Jesus, antes de viver tudo isso, em Isaías 53, antes dele padecer, a palavra diz que ele via o que ele ia passar, mas ele via o fruto do seu penoso trabalho. Ele via você como fruto. Eu queria colocar a última imagem, por favor. Essa não é uma palavra de autoajuda, querido. Essa é uma palavra para te botar em movimento. Essa é uma palavra para te mostrar de que o Senhor espera que você, pelo tempo decorrido, esteja com raízes profundas, com um tronco sólido, dando frutos. Foi isso que ele viu. Foi por isso que ele suportou a morte de cruz, porque ele viu o fruto. O que ele precisava fazer por você, ele já fez. Agora é sua vez de arregaçar suas mangas. Se precisar dar uma dobradinha na calça, como o Clícia falou no outro domingo, trocar o sapato e decidir de uma vez por todas: Senhor, eu decido viver como você me projetou para ser. Aquela caixa de limitação que o diabo me fez pensar que era tudo que eu podia ser, que era tudo que eu podia ter. Eu escolho desacortinar. O véu foi rasgado, eu posso entrar diante do Senhor. Quanto mais rasgar para viver tudo que Ele espera de mim. Diga comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Oh, obrigada, Jesus. Nós somos o fruto do teu penoso trabalho. E porque você fez o trabalho difícil, o nosso trabalho agora é fácil. É fácil remover pedra, é fácil arrancar espinho, porque nós só precisamos ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Quer saber como detonar uma bomba? E quebrar umas pedras? Lá em casa tem uns vizinhos que estão quebrando terra de solo, de vez em quando vem uns BUM! Você decide qual é a pedra.
pedra é que todo mundo está doente, os médicos estão achando que eu vou ficar também. Vamos aplicar um detonador. Ele verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Bum! Aleluia! Seu problema é finanças? Cadê os versículos de finanças na ponta da sua língua? Como bombas detonadoras dessa mentira. Comece a soltar os versículos. Sabe como você faz? Pega a granada, tira a tampinha, joga e vai viver sua vida. Deixa a palavra destruir os sofismas, mas é você quem se enche dela. Você está precisando de descanso? Abre Salmo 23. O Senhor me faz deitar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Bum! Tá difícil, muita maldade no mundo. Provar e ver de que o Senhor é bom. Bum! Olha para o seu vizinho e faz um bum. Para encerrar, eu queria fazer uma pergunta aqui. Se existe alguém nesse lugar que por conta dessas mentiras, desses sofismas, você não vai conseguir pagar, você não vai conseguir vencer, seu marido vai embora de casa, afinal de contas, você nunca faz nada certo, você já sabia que seu casamento não ia durar. Eu não sei. Pode ser cabeludo, pode ser cabelinho, eu não sei qual é o tamanho da mentira, mas é mentira. Acaba hoje. E se você está tendo dificuldades para dormir, se você está percebendo que você está com insônia, você deita a cabeça no travesseiro e você parece, sua cabeça parece um estilingue, o diabo jogando de um lado para o outro. Bem, 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 bem. Pensamentos. Se você está com problema para dormir, se você está com problema de insônia por causa de mentiras que o diabo lançou na sua cabeça, eu gostaria que você ficasse de pé, nós vamos orar por você. Se você está em casa, recebe essa oração, recebe essa palavra, porque não foi o diabo que disse que descanso era bom para você. Não foi o diabo que disse que você tinha horas para dormir, que o descanso era do Senhor. Se não foi o diabo que te deu o tempo do sono, o tempo de descanso, ele não vai roubar. Dormir é um sinal de completa confiança. Dormir é dizer, sabe de uma coisa, eu posso apagar, pensar em mais nada, porque eu tenho um Deus que me dá enquanto eu durmo, enquanto eu descanso, enquanto eu me rendo nesse travesseiro maravilhoso. O Senhor trabalha por mim. Se render ao seu travesseiro é se render à palavra de Deus, você sabia? E se parece que os espinhos estão lá no seu travesseiro, vamos arrancar hoje. Fica de pé no seu lugar, e se você está assim na sua casa, eu vou ler esse versículo. 2 versículos, e a gente vai orar. Em paz eu me deito, e eu logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. E em Salmo 121 diz, eu elevo os meus olhos para os montes, que é de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Aquele que te guarda não dorme, então dorme você. É certo que não dormita, que não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molesta o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará os teus pensamentos. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Nós declaramos, Senhor, os nossos irmãos repousando, descansando em você, colocando sobre você todos os cuidados da vida.
O Senhor dando estratégias de como resolver os problemas no horário certo. Obrigada, Senhor. Eu sei que o Senhor pode nos chamar para uma oração, uma intercessão de madrugada, mas se é o Senhor, é para orar e não para nos preocupar. Então eu declaro esses irmãos entrando na perfeita paz do Senhor, dormindo tranquilamente, confiando que o poder da palavra está em ação, enquanto eles confiam e descansam no Senhor. E assim será feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga comigo, eu posso repousar em perfeita paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada por esse tempo, por essa manhã. Não esqueça de encontrar onde está a sua pá para você começar a fazer a faxina por aí. Amém.